Olá pessoal, sou a Kelly, sejam bem-vindos ao Fofoca Digital. E na reta final da novela Renascer, Egídio se despediu de Marçal, prometendo fazer uma nova vítima. E cara de pau, vilão ainda culpa Tião Galinha pelo sumiço de Marçal e contrata Damião como seu novo capanga. E mais, Eliana revela para Egídio que teve um caso com Damião e fica apavorada com a decisão do coronel. E não para por aí, José Inocêncio recebe a visita de um mensageiro da morte. Aguenta aí que já já te conto essa fofoca. E se gostar do vídeo, deixe o seu apoio no like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. O grande vilão de Renascer, Egídio, faz churrasquinho de Marçal e totalmente surtado agradece ao capanga morto por ter provado que ele não pode confiar em ninguém. Acontece que mais adiante Damião se faz de gado, se marcando a ferro e fogo para provar que está do lado do coronel até a sua morte. No caso, até a morte de Egídio. Mas antes da esperada morte do vilão, veremos Egídio enlouquecer diante do corpo de Marçal em uma despedida assustadora. E ainda surtado, o assassino revela quem será sua próxima vítima. E adivinhe só, Egídio fala que por bem ou por mal, ele deve agradecer Marçal, já que o tiro que levou no peito na trairagem agora lhe dá a oportunidade perfeita para fazer o mesmo com José Inocêncio, prometendo que não vai errar quando tiver o inimigo debaixo de sua mira. E com isso, já no comecinho da próxima semana, Damião alerta José Inocêncio que ele está marcado de morte e por isso deve fugir de Ilhéus o mais rápido possível. Mas antes disso, Egídio manipula Sandra para que a filha não coloque a polícia no caso do desaparecimento de Marçal. E tudo acontece quando Sandra vai tirar satisfações com Egídio depois de saber que o pai mandou Marçal e os seus capangas expulsarem Tião Galinha e o povo da lona das terras. Cínico que só ele, Egídio, que fez churrasquinho de Marçal nos capítulos anteriores, agora acusa Tião Galinha pelo sumiço do capanga. Tudo para evitar que Sandra chame a polícia e para manter a morte de Marçal em segredo. Com isso, como de costume, Egídio se faz de vítima para Sandra, falando que sofreu com a rivalidade entre Tião Galinha e Marçal e por isso acha que o capanga agiu por conta própria ao expulsar Tião e o povo da lona de suas terras. Em seguida, Sandra fica apavorada quando Egídio fala que Tião pode ser o responsável pelo sumiço de Marçal, revelando nesse momento que o marido de Joana tem as mãos sujas de sangue e é um assassino. Já matou um desafeto quando trabalhava no manguezal e ainda se fazendo de santo, o vilão culpa Sandra por ter colocado Tião Galinha na mira de Marçal, dizendo que segurou a mão do capanga por diversas vezes para evitar uma tragédia na fazenda. E também perdeu as contas das vezes em que teve que separar uma briga entre Tião Galinha e Marçal. Em seguida, Tião fica revoltado quando Egídio o ameaça na frente de Sandra e João Pedro, falando que é bom que o seu capanga esteja bem, ou Tião vai ter que explicar o sumiço de Marçal para o delegado. Com isso, Egídio consegue manter em segredo a morte de Marçal, manipulando a filha, dizendo que Sandra deve ter certeza de que Tião Galinha não está envolvido no sumiço de Marçal, antes de fazer a denúncia à polícia, insinuando que Tião Galinha será o principal suspeito e os seus filhos vão ter que crescer tendo que visitar o pai na cadeia. Com isso, a morte de Marçal será encoberta para evitar que Tião Galinha vá para a cadeia injustamente. Acontece que o nosso herói
ainda sonhando em ter um pedacinho de terra para chamar de seu, surta de vez com as acusações de Egídio no capítulo de segunda-feira e acaba selando seu destino de voltar para a cadeia. Ao decidir que não vai sair das terras de Sandra, ele monta o acampamento no local e passa a cuidar da terra como se fosse dele, enquanto Joaninha sente a ausência do marido e mais tarde, para proteger Tião de Egídio, se junta a ele no acampamento. Enquanto isso, no capítulo de terça-feira, Eliana arrisca a sua vida ao revelar para Egídio que teve um caso com Damião, mas escondendo o seu longo caso de romance, ela diz que foi para a cama com Tabarel apenas uma ou duas vezes, para se vingar das traições de Venâncio. E por isso ela pede que Egídio mande Damião embora da fazenda. Acontece que o coronel Pica-Pau fica revoltado e vai tirar satisfações com Damião. E o ex-pistoleiro, esperto que só ele, coloca Egídio em seu bolso ao admitir que sim, teve um caso com Eliana, também mentindo ao dizer que foi apenas uma vez e há muito tempo. E chocado, Egídio pensa em demitir Damião, mas muda de ideia quando Capanga dá uma prova cruel de sua fidelidade. Damião grita de dor ao se marcar a ferro e fogo, feito um gado, garantindo assim que Egídio pode confiar nele até o dia de sua morte. Já Eliana fica impressionada quando Egídio revela a decisão de manter Damião como seu capanga, falando que um funcionário da qualidade de Damião não é de se jogar fora apenas por causa de uma bobagenzinha, só porque ela dormiu com ele uma ou duas vezes, já que Damião provou que ele pode confiar nele de olhos fechados. Acontece que Eliana já viu essa cena antes e, temendo pela vida de Damião, ela vai às escondidas supostamente para cuidar dos ferimentos do amante. E diante de Damião, Eliana exige que ele arrume as suas coisas e suma da fazenda antes que seja tarde. O bonitão reage dizendo que não sai dali sem o filho dos dois. E chocada, Eliana passa a pomada no ferimento no peito de Damião, ao mesmo tempo em que, todo fofo, ele repete que não estava de brincadeira quando disse que estava disposto a tudo para estar ao lado dela e da criança, o que deixa o coraçãozinho ganancioso de Eliana abalado. E com isso, satisfeita, a viúva negra apenas fala que Damião é mais louco do que ela pensava. E com isso, mais adiante, mais exatamente no capítulo de quarta-feira, José Inocêncio olha para Damião e enxerga o mensageiro da morte, questionando se acaso Egídio o contratou para dar cabo de sua alma. Acontece que, ainda fiel à família Inocêncio, Damião garante que jamais fará mal a ele ou aos seus filhos, alertando que mesmo assim José Inocêncio está marcado de morte e, se tivesse no lugar dele, ia embora para nunca mais. E com isso, Damião garante a segurança de João, Bento e Augusto ao dizer que, agora estando a serviço de Egídio, é um bom motivo para Zé ir embora sossegado. Com isso, nos próximos capítulos, José Inocêncio anuncia para Inácia que vai morar com Aurora, fugindo da morte, deixando a fazenda Jequitibá aos cuidados de Kika e Bento. Mas isso é fofoca para os próximos capítulos. Se gostou do vídeo e quiser saber mais novidades sobre a reta final da novela Renascer, deixe o seu like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Mil beijos e até mais!